Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés e vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante que é o caminho, a porta, e vou compartilhar com você a nossa tela para que você possa compreender um pouquinho melhor aquilo que estamos falando. Então, que o Senhor nos ajude a entender um pouco melhor estas coisas. Então, temos um alvo a atingir. O caminho, sabemos qual é, a porta, sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o alvo é aquilo que estamos trabalhando. O termo alvo se concentra em tudo para que a nossa intenção geral seja alcançar o reino de Deus. É para isso que estamos trabalhando, para isso que estamos nos envolvendo com a palavra do Senhor, que o Senhor possa te dar direção nesse sentido. Então, fazemos uma oração para que o Senhor esteja junto conosco nesta etapa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos juntos e reunidos, Pai, para ver aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações neste estudo bíblico desta série Matetés, Senhor. Pedimos a sua bênção sobre a vida de cada um que vai assistir, sobre a vida daqueles que estão ouvindo e sobre todo aquele que ouvir e assistir esse vídeo, que ele seja abençoado pelo Senhor, que ele seja cheio da tua presença, que haja transformação de vida, que todas essas coisas possam acontecer àqueles que estão assistindo, Senhor, este estudo, Pai. Te pedimos também, Senhor, te peço que o Senhor use esse que vos fala como uma ferramenta nas suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, vamos dar sequência, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Existe um alvo para o discípulo de Cristo. É claro que a vinda de Jesus proporcionou algo assim. Então, nós temos um alvo que o discípulo tem que percorrer. E Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. É claro, muito claro que Deus tem um propósito. Deus não faz as coisas por fazer, ele tem sempre um objetivo, um propósito para fazer as coisas, tanto na minha vida como na sua. Então, que a gente possa entender que existe um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. E nesse propósito, ele quer o melhor para você. Que você entenda essas coisas que estudamos, porque é um propósito do Senhor, de Deus, no sentido vertical, para que atinja você onde quer que você esteja. Ele tem um propósito para a sua vida. Você não vive uma vida desconectada, sem razão nenhuma. Tenha plena certeza disso. Há um propósito, e neste propósito que estamos estudando é aquele que Deus quer nos restaurar. Deus quer nos restaurar. E agora, o ponto que vamos trabalhar nesse estudo é a imagem de Jesus em nós. Como ele quer que essa imagem venha acontecer na minha vida e na sua vida. Então, isso é muito interessante, porque Deus quer que na vida terrena sejamos e vivamos como seu filho Jesus. Ele nos quer de maneira igual ao seu filho. Por isso, nós o chamamos de pai. Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, é nesse sentido. Então, devemos ser a imagem de Jesus. E, com isso, é um desejo que Deus tem e quer que nós sejamos e vivamos como seus filhos. E assim, então, observando as bases bíblicas para tudo isso, vemos em 1 João 2,5, que diz assim: mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Veja bem, aperfeiçoado porque nós obedecemos a sua palavra. Então, João tem isso muito claro e ele faz essa afirmação. Desta forma, sabemos que estamos nele. Muitas vezes já falei a vocês
que nós estamos dentro de Cristo. Quando o Pai nos olha, ele vê a Jesus e nós estamos em Jesus. Então, por isso é que isso está escrito desta maneira no texto bíblico. Então, no versículo 6, aqui de 1 João, capítulo 2, diz assim: aquele que afirma que permanece nele, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E se você está em Cristo e é uma nova criatura, você deve andar como ele andou. É assim que está escrito em 1 João 2, versículo 5 e 6. Você veja aqui, ó. Se você está nele e permanece nele, significa que cada dia que passa na sua vida, você está vivendo e revendo e revivendo cada uma das situações, porque você permanece nele. E se permanece nele, nós precisamos entender que temos que andar como ele andou, porque ele veio para o nosso mundo para nos orientar, para servir de exemplo, pagou um preço alto por isso. Então, o que temos aqui, a imagem de Jesus é a seguinte: estar nele é estar dentro de Jesus, dentro. Então, nós não podemos ter uma vida pecaminosa. Veja bem, isso que quero falar com você. Eu não posso ter uma vida em pecado, viver uma vida pecaminosa, estando dentro de Cristo, porque isso não será possível. Então, a primeira coisa que acontece quando pecamos é que nós ficamos distante de Cristo, já não estamos mais nessa situação. Então, precisamos compreender bem isso, porque andamos em Cristo, e isto quer dizer 24 horas na sua presença. É isso que o texto bíblico fala. É isso que a Bíblia está dizendo, e eu preciso compreender, né, que essa imagem é que Deus quer que eu tenha, que você tenha. Então, assim, né, entendemos também, olha, veja só, em 1 Pedro 2:21, nesse mesmo sentido, o que temos aqui? Para isso vocês foram chamados. Chamados. Cada um de nós fomos chamados. Aí você vai falar assim, mas como chamado? Tem muita gente que fala que chamado é chamado para a vida ministerial. Não, todos foram chamados. Todos. E chamados para quê? Para andar com o Senhor. É claro que tem alguns que têm um chamado ministerial, é uma coisa diferente, mas aqui Pedro está falando que nós fomos chamados, e fomos chamados para caminhar com Cristo, para andar com Cristo, para estar com Cristo, para estar em Cristo. Então, isso é que a palavra de Deus fala, porque para isso que vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Ou seja, para que eu pudesse andar em Cristo, ele pagou um preço, né? Ele pagou um preço muito alto e deixando exemplo para que sigam seus passos, é o que Pedro está dizendo. E aí o que eu preciso entender nisso? O preço que Jesus pagou para fazer essa obra, para nós estarmos aqui unidos e vendo e participando desse estudo, é essa questão. Jesus pagou um preço. O preço que Cristo pagou foi sangue. Isso quer dizer que ele derramou sua vida a favor de você e de mim. Então, isto é algo maravilhoso, porque nós tivemos o nosso pecado perdoado para servir de exemplo. Então, ele pagou esse preço para ele servir de exemplo para você e para mim. Então, é algo maravilhoso que estamos lidando aqui com esse estudo e que você possa compreender de que está se tratando, porque temos muitas bases bíblicas para toda essa direção que temos estudado. Então, veja só em Mateus agora, 11:29. Veja o que Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Tomem o meu jugo e aprendam de mim. O jugo dele é suave. É o que ele diz nesse texto, versículos anteriores e posteriores. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O que quero destacar aqui nesse versículo é o seguinte: Jesus é manso, então eu tenho que ser manso como Jesus. Eu preciso ser manso como Jesus.
Se eu não estou conseguindo, se eu estou enfrentando algum tipo de problema e eu sou uma pessoa revoltada, cheia de problemas, eu tenho que orar e buscar que Cristo faça a sua obra em mim para que eu possa ser uma pessoa mansa como Jesus. Mansa é uma pessoa que tem uma vida tranquila e que se relaciona com tranquilidade a outras pessoas. Então, é isso que precisamos entender. A outra coisa que queremos destacar aqui é que devemos ser humildes como Jesus. Sim, devemos ser humildes como Jesus. Ele veio estar aqui no nosso meio, estar aqui conosco agora, nesta hora em que estou falando com você diretamente. Ele veio para nos mostrar que ele é manso e que ele é humilde. E eu preciso aprender a ser humilde, porque Cristo foi humilde. Se eu não for humilde, eu não tenho nada a ver com Cristo. Se eu não for manso, eu não tenho nada a ver com Cristo, porque foi para isso que ele veio. E ele está dizendo que ele é nosso exemplo. Como você vai poder verificar e confirmar nos textos bíblicos que separamos, para que você possa ver. Observa lá em João 13, 34 e 35, o que nós temos. Um novo mandamento, dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Este é o mandamento que Jesus disse que nós devemos cumprir. Um novo mandamento. E se nós amarmos uns aos outros, então, como Cristo quer, então ele dá o exemplo. Como é que eu devo amar uns aos outros, Senhor? Como eu devo fazer isso? Ele diz assim: como eu os amei. Da mesma maneira que Cristo me amou e te amou, ele está dizendo isso, né? Como eu os amei. Então, vocês devem amar-se uns aos outros, da maneira que ele amou os seus discípulos, que ele amou uns aos outros e que ele amou você. Sim, ele amou você, porque hoje você está procurando conhecer um pouco mais da palavra para poder entender os caminhos e as direções que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família e o que o Senhor espera de você. Agora, veja o versículo 35. Com isso, se você fizer assim, é claro, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. E discípulos quer dizer matetés. É isto que nós estamos estudando. Se eu sou discípulo de Jesus e você é discípulo de Jesus, se vocês se amarem uns aos outros, quer dizer que eu só posso ser considerado discípulo de Cristo não é porque eu acho, não é porque eu penso, não é porque alguém disse, mas porque amamos uns aos outros. Isto é o que nos faz compreender o que quer dizer a palavra matetés, a palavra discípulos. Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu e você, se nós somos assim, então tenho que compreender que tenho que amar um ao outro, eu tenho que amar o meu próximo, porque se eu não fizer isso, eu então não sou discípulo de Jesus. Discípulo é seguidor, é aquele que segue os passos de Jesus, é aquele que faz o que Jesus fez. Isso é claro que é fundamental entender isso. Amar, amar. Eu tenho que amar como Jesus. Eu sei e entendo que é difícil, que tem muitas pessoas que nós não queremos amar estas pessoas, mas se tem o Cristo no coração, nós temos que amar. Não podemos ter ódio, não podemos ter raiva, não podemos ter nada disso. E o amar significa exatamente como Cristo disse. Ele disse até aos seus crucificadores e aos que estavam envolvidos na igreja na ocasião do seu julgamento. Então, que você possa compreender isso, eu tenho que amar como Jesus me amou. Então, eu era inimigo dele, não só eu. Não pense que só eu era inimigo de Jesus, você também era inimigo de Jesus. Porque quando você não era convertido, você era inimigo dele. E, sim, senhor, era inimigo dele, inimiga de Jesus. Era isso que nós éramos. Agora estamos com Jesus, então temos que amar como Jesus nos amou quando nós éramos inimigos dele.
Então, isto é assim que devemos fazer. É difícil? É muito difícil. Não tem nada de fácil nisso. Amar as pessoas que são nossas inimigas, e amar significa não fazer nada, não prejudicar, não significa que você tenha que morrer de amores pela pessoa, mas significa que você tenha que tratá-la como seu próximo. Entende? Então, veja o que temos em Colossenses 3,13, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que Paulo está dizendo aqui em Colossenses? Suportar não é no sentido de aguentar enchimento da sua paciência por causa de alguém, e como é difícil aguentar aquela pessoa. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Suportar é no sentido de dar o ombro e ajudar a carregar a carga da pessoa. Então, suportar significa estar junto no momento da dor, significa estar junto no momento da dificuldade, como também significa estar junto no momento de assar uma picanha. Então, são coisas que são muito interessantes. Nós devemos estar junto com as pessoas, não somente nos churrascos, mas também nas dores, nos sofrimentos, na caminhada, ajudar com o seu ombro a carregar a carga. É isso que esse suportem uns aos outros quer dizer. Por isso andamos em comunidade e precisamos ajudar os nossos irmãos que estão passando por lutas e problemas, ajudá-los com a sua carga. E perdoe. Simples assim. E perdoe. Perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe, meu irmão, perdoe. Perdoe aqueles que te fizeram alguma coisa. Perdoe aqueles que estão querendo preparar algo ruim para você. Perdoe, perdoe. É isto que Paulo vai nos ensinando aqui. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu fui perdoado por Jesus. Não merecia. Eu era inimigo dele. E você também era inimigo dele. Não só eu. Não somente eu aqui. Mas você também. Então, Jesus nos perdoou. O Senhor nos perdoou. E se estamos aqui hoje porque estamos estudando a palavra dele para entender essas coisas que são muito difíceis para nós, pessoas, seres humanos que se relacionam uns com os outros e que temos a nossa personalidade e a dificuldade nos relacionamentos, que é natural, normal, mas temos que perdoar. Entende? Você tem que perdoar. Eu tenho que perdoar, independente de qualquer coisa, porque senão não é possível andar com Jesus. Não é. Perdoar como Jesus perdoou. Esse é o segredo. Vai ser difícil aprender? Vai, mas você pode contar com a ajuda do Espírito Santo para isso. Então ponha-se de joelho no chão e peça ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não consigo sozinho. Me ajuda a perdoar o fulano, me ajuda a perdoar o ciclano. Senhor, me ajuda. Faz isso na minha vida, que eu consiga fazer isso. E perdoar significa se relacionar normalmente. Não que você tenha que cair de amores pela pessoa, não é isso. Não é que isso também vai reatar uma situação anterior, como era, no caso de marido e mulher, que um traiu o outro e que chegaram numa situação difícil, não quer dizer que o perdão pela traição ou por qualquer coisa assim, significa que vai reatar aquela confiança que você tinha antes. Tudo isso precisa ser retrabalhado. Tudo isso precisa ser retrabalhado. Perdoar é ver a pessoa naturalmente sem ódio, sem condenação alguma, mas estar junto com ela nesse sentido. Então, adiantando um pouquinho mais, para entender o que temos aqui, em João 13, 14 e 15, diz assim: pois bem, se eu
sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés. Lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Lavar os pés é um trabalho do servo mais baixo que tinha na casa das pessoas no tempo de Jesus. Então, cada casa tinha um servo, um escravo bem baixo, bem lá embaixo na escala das pessoas, dos seres humanos, e era esta pessoa que vinha lavar os pés quando as pessoas chegavam da rua. É muito fácil, por exemplo, às vezes quando eu digo isso, é muito fácil as mulheres entenderem, porque as mulheres andam de sandália, andam do modo geral, a grande parte das mulheres andam muito de sandália, e os pés ficam numa situação com poeira e com tantas coisas, e às vezes chega a ferir o pé, e é necessário chegar em casa e tratar dos pés. Era assim naqueles dias. Tinha muito cascalho, as pessoas andavam em cima de muito cascalho, que era o terreno, um terreno cheio de cascalho, arenoso, e isso muitas vezes deixava o pé numa situação muito difícil. Então, por isso, quando as pessoas chegavam em casa, logo a primeira coisa era fazer um relaxamento, porque se andava muito. E relaxar as pernas era colocar a perna numa bacia cheia de água, talvez com um pouco de vinho ou o vinagre e um pouco de sal nessa água. Não estou dizendo para fazer isso para temperar o seu pé. Não, é que isso com a água quente vai relaxar o seu pé e vai deixar a sua pele descansada e limpa. Então, algumas coisas que a gente aprende com o estudo na história, e eles faziam isso. Então, quer dizer que quando Jesus lavou os pés, ele se igualou ao servo mais baixo que tinha na casa. Quando ele fez isso. Então, precisamos entender que Jesus serviu, e servir como ele significa servir aos outros. Nós vamos para a igreja não para ser servidos, mas para servir uns aos outros. Você entende assim? Precisamos fazer isso. Se amamos o nosso próximo, nós precisamos servi-lo. E servi-lo não é ser empregado dele. Entenda bem isso. Não é ser empregado e não é ser maltratado pela pessoa, mas é você ver o que ela necessita, o que ela precisa, e então você faz. Isto é servir. Quando você detecta uma necessidade, você vai lá e serve aquela pessoa e age na vida dela. Que você possa entender essas lições que são preciosíssimas, são profundas demais para nosso entendimento e difícil de serem atingidas. Mas, adiantando um pouquinho mais, temos João 8:29, aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo, é Jesus falando dele. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Agradar em tudo ao Pai. O que você fez hoje para agradar o Pai? Que tipo de ação você teve hoje para agradar o Pai? É assim que Jesus vivia, querendo agradar o Pai nas coisas que faziam, para que o Pai ficasse contente com aquilo que ele estava fazendo. E eu estou perguntando a você, o que você fez hoje para deixar o seu Pai alegre, para agradá-lo? O que foi que você fez? Busque no seu dia e procure encontrar alguma coisa que traga isso. Em 1 Pedro 15:16, temos algo um pouquinho mais tenso ainda do que já está. Porque, mas assim como é santo aquele que os chamou, aquele que me chamou e que chamou você para andarmos junto com ele, ele é santo. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Nossa conduta de vida é essa, ser santo. Que ser santo significa andar em santidade. Vocês também precisam entender
E tudo o que fizerem, precisam fazer dessa maneira. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo como Jesus foi. Não sei como, Jesus veio nos dar exemplo. Ele não agiu como Deus, como alguém que enfrenta os problemas, como Deus que tem poder para resistir a qualquer coisa. Não, ele enfrentou os problemas da sua vida como um homem. Homem sofredor, homem que suportou as dores, homem que carregou os nossos pecados. Ele fez isso e em tudo isso ele foi encontrado como santo. Como santo, então eu tenho que ser santo como Jesus é santo. Não esqueça disso, observa bem isso, né? Deus quer transformar o homem na imagem do seu filho. Ele quer que eu me pareça com Jesus em todos esses aspectos e restaurar a imagem do próprio Deus nele. Quando Deus faz isso, nós então vivemos um pouquinho do céu, onde quer que estejamos, porque Deus quer transformar você à imagem do filho, à imagem de Jesus. Deus quer fazer isso na sua vida. Pense aí um pouco, reflita um pouco. Entenda que quando nós estamos em Cristo, e já falei isso algumas vezes para vocês, e repeti várias vezes, quando nós estamos em Cristo, quer dizer, quando eu estou nele, quando eu estou dentro dele. Então, quando nós estamos em Cristo, somos o quê? O que somos? Somos mansos. Somos pessoas mansas. Somos o quê? Somos humildes. Somos pessoas humildes. O que mais que nós fazemos? Nós amamos as pessoas, porque isso aprendemos com Cristo. Nós também perdoamos as pessoas. Não somos pessoas com raiva, com ódio, que guardam isso no coração e que vão morrendo um pouquinho a cada dia. Não, porque temos Cristo e perdoamos as pessoas, porque estamos em Cristo. Estamos em Cristo, então servimos as pessoas como Ele veio servir e agradamos a Deus como Ele agradou. Entende? Você agradou a Deus hoje com alguma coisa que você fez? Então, que possa entender isso. E santos como Jesus Cristo foi santo. Esta é a ideia que temos que entender, que temos que compreender. E por isso eu quero encerrar nossa aula de hoje, nosso estudo bíblico de hoje, com algumas recomendações. Medite em todos esses versículos. Procure na sua Bíblia, veja se está escrito da maneira que foi lida e que foi falada, porque se foi, então é a palavra do Senhor. Medita nisso, meu irmão. Medita nisso para que você possa fazer parte daqueles que vão estar juntos com o Senhor. Então, medite por alguns minutos em tudo isso. Se for o caso, reveja esse vídeo, avalie novamente e estude novamente, até que as coisas comecem a ficar claras. Se está com dificuldade, ore a Deus e peça que Jesus envie seu Espírito Santo para ajudá-lo. Então, que possa fazer as coisas dessa maneira. Com a família reunida, fale com o que você entendeu uns para os outros, comece a trocar ideia, conversar sobre a aula, discutir sobre a aula, isso vai ajudá-los muito, muito, muito. E compartilhe uns com os outros para que você possa levar adiante o nome de Jesus. Assim, então, né, vamos fazer a nossa oração para encerrar esse estudo bíblico Matetés, e assim quero orar junto com você e que possamos compreender a palavra do Senhor e que isso também seja para a honra e glória do Senhor. Deus amado, Deus bendito, eis nós aqui outra vez, falando com o Senhor sobre todas essas coisas que estudamos. Entendemos que essas coisas são difíceis demais, Senhor. Estas coisas, muitas vezes, compromete a nossa vida, porque não conseguimos fazer como a Bíblia nos orienta. Mas o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas, e colocamos-nos agora diante de Ti. Senhor, me ajuda a fazer isso. Talvez a pior das coisas, Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar, Senhor.
Às vezes eu tenho o coração travado porque eu fui ferido, eu fui uma vítima, mas eu estou pedindo ao Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda, Senhor, e que os irmãos, os nossos irmãos, possam também aprender a perdoar e a amar todas as pessoas. Senhor, que o Senhor possa estar na vida de cada um, enchendo o coração de cada um, em cada lar, em cada casa, e abençoar a vida de cada um, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e abençoamos todo esse povo que nos assiste e que querem aprender um pouco mais do Senhor. Que aquilo que compartilhamos seja exatamente a sua vontade. Que o Senhor possa estar alegre, Senhor, com aquilo que meditamos neste estudo bíblico Matetes. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos do Senhor. Abençoa cada um, Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Esta é a oração que fazemos e que agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Seja uma bênção e que o Senhor esteja com você.